Fala cabeleireiro, prazer, eu sou Fábio Oliver, cabeleireiro, empresário e proprietário de um dos maiores e melhores salões de Belo Horizonte. Assistindo esse vídeo você vai melhorar a sua técnica, conseguir atrair novos clientes que vão pagar corretamente pelos seus serviços, vai conseguir se posicionar como referência no seu bairro, na sua cidade, independente de onde você esteja, e tudo isso sem precisar ficar fazendo dancinha no TikTok. Fala cabeleireiro, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Fábio Oliver aqui, seu mentor, onde eu vou te ajudar a entregar o melhor resultado final para sua cliente. E qual que é um dos principais erros de todos os profissionais, ou quase todos os profissionais da área da beleza? Cortar muito o cabelo da sua cliente. Meu Deus do céu, isso é uma gafe gigantesca que a maioria dos profissionais, infelizmente, fazem. E quais que são as sugestões que eu vou te dar aqui para você nunca errar no corte da sua cliente? A primeira delas, alinhe certamente cada centímetro tirado do comprimento da sua cliente. Então, depois de fazer esse alinhamento técnico com ela, você vai fazer sugestões, se pode ser para mais ou para menos. A cliente gosta quando você passa essa confiabilidade para ela, indicando principalmente quando você vai cortar menos quantidade de cabelo do que até ela mesma propôs. Então, corte um pouco menos e depois você vai ajustando o corte e mostrando para ela detalhadamente cada passo a passo do corte, assim entregando o melhor resultado final para sua cliente. Fechado? E agora eu vou ensinar para vocês aqui como fazer uma baseline super bem desenhada, aonde você vai entregar um corte perfeito para sua cliente. Fechado? Bora comigo. Dica número 1, na hora de fazer uma baseline, que é um corte perfeito para sua cliente, que se trata de postura. Quanto mais bem posturado você tiver no ângulo da sua cliente, quanto mais a postura dela estiver alinhada, menos erro de corte você tem. Então aqui, o que eu gosto de fazer? Eu posiciono a minha cliente na frente da cadeira, onde eu peço ela para colocar as duas mãos sobre a cadeira, pode colocar as duas mãos, isso mesmo, e vou pedir ela para dar uma leve inclinada para a frente. Dessa forma, eu consigo tirar a curvatura do ângulo do pescoço, deixando esse cabelo alinhado em relação ao ângulo das costas. Dessa forma, você minimiza qualquer tipo de erro na hora de cortar o cabelo da sua cliente. E aqui você pode fazer da seguinte forma: você pode primeiro cortar somente a parte de trás, fazendo uma divisão básica de orelha a orelha, e depois você juntar e seccionar as próximas partes do corte. Como é um corte mais simples, eu vou mostrar para vocês como fazê-lo e efetuá-lo com maestria, com perfeição. Você vai vir aqui, ó, nessa baseline, já definir com ela o perímetro do corte, e eu vou tirar aqui aproximadamente 2 dedos. E sempre quando eu vou fazer esse corte de cabelo, eu sempre corto somente até o meio da minha falange. Eu nunca corto até o final da falange. Fiz a primeira secção, agora eu vou juntar a segunda. Olha só para vocês verem. Como o cabelo dela já estava bem irregular em relação ao antigo corte dela, ou até mesmo em relação a um crescimento irregular da fibra. Eu volto aqui, secciono esse cabelo, eu não tensiono o dedo, eu só deixo o cabelo deslizar sobre o dedo. Vou pegar aqui o metade do outro cabelo na minha falange e vou efetuar o corte. Toda vez que eu for cortar o cabelo, eu vou fazer micro cortes, fazendo esse movimento de corta, tira, corta, tira. É como se eu estivesse cortando, tirando a tesoura. Vou juntar as duas partes e vou aferir a minha baseline para ver se está certinha. Como vocês podem ver, o cabelo bem alinhadinho, bem desenhado, sem muita firula. Faço mais uma aferência e dessa forma eu tenho uma baseline super bem definida e um corte muito bem executado. Não se enganem, a linha reta de um corte é a linha mais difícil de ser executada. Fechou? Dica número 1. Dica número 2, posicionamento do corpo na hora de cortar o cabelo nas laterais. Eu vou ficar numa paralela em relação ao ângulo da minha cliente, ou no caso da minha modelo. Eu vou angular a cabeça dela para a lateral, tirando também esse efeito da orelha e deixando esse cabelo mais alinhado em relação ao ângulo do ombro. Então,
quero que vocês analisem como essa linha aqui fica mais reta quando eu faço esse movimento. Vocês vão analisar junto comigo como o cabelo dela estava com rarefeito. Ele não vai ter uma junção muito bem definida da parte da frente com a parte de trás. Então aqui vai ser basicamente um leve ajuste. Quando você consegue fazer esse perímetro muito bem alinhado e a junção da parte de trás com a parte da frente, você evita o erro de dar buracos no cabelo. Então essa é a dica número 2. Dica número 3, definição do comprimento da franja. Bom, eu olhando aqui o cabelo da minha modelo, eu vejo que se a gente colocar essa franja, ou fazer um franjão, começando na altura da ponta do queixo, a gente vai ter muita definição de corte, criando uma angulação suave das laterais. Então isso vai trazer peso e movimento ao mesmo tempo. Como vocês já viram, a lateral dela, a frente dela já está um pouquinho mais rala. Provavelmente ela deve usar muito secador ou muito a prancha em casa, né? Então tá certo. Então o que a gente vai fazer? Vai deixar essa frente mais desenhada, fazendo uma curtain bangs, uma face frame. E lembre-se sempre de quando vocês forem efetuar esse tipo de serviço, já começar a trazer esse ar de glamorização, de sofisticação para o seu trabalho, automaticamente criando a valorização da sua mão de obra. E é isso que eu quero que você seja. Eu quero que você seja um cabeleireiro altamente e muito bem remunerado. Fechado? Vamos agora à execução do corte da franja. Já consegui gerar valor para você de verdade? Então faz um favor para mim nesse exato momento. Curte essa aula e comenta o que você está achando. Então aqui eu vou fazer uma secção de um leve triângulo, como vocês podem ver. Um micro triângulo, onde eu vou trazer esse micro triângulo até a linha do queixo, já que é um franjão. E vou fazer um outro triângulo nele. Vou pentear novamente, olhar a angulação desse triângulo e depois eu vou pentear ele para frente. Aqui eu vou trazer mais dimensão no bico do meu triângulo. Temos definido aqui a nossa mecha guia de onde vai começar a nossa face frame. A gente pode começar ela da altura da boca, da altura do nariz. Isso é uma definição que você vai fazer com a sua cliente. No caso da minha, eu defini junto com ela um franjão na linha do queixo. Próximo passo que eu vou fazer aqui agora. Separo uma segunda secção, onde eu vou retirar essa secção. Vou conectar ela praticamente em um ângulo de 0 grau em relação ao ângulo da cabeça e vou fazendo esse movimento de um degradê. Como eu falei com vocês, eu quero essa frente mais pesada, eu não quero ela leve. Então eu não vou desfiar essa frente, eu não vou criar um efeito de desfiado. Eu vou manobrar aqui agora para cortar essa frente, ó. Trouxe para cá e vou fazer o mesmo movimento que eu fiz lá de lá. E vou fazer uma aferição dos dois lados agora. Trouxe para o lado de cá, vi que tem uma pontinha aqui, o que eu vou fazer? Vou dar uma lapidada nessa ponta. Vou jogar para o lado de cá. Sempre quando você for fazer um lado, faça um lado, confira este lado em relação ao outro ângulo e depois você dá continuidade. Eu gosto sempre de fazer uma aferência da seguinte forma na franja. Eu venho e faço um painel na paralela e venho conferir as duas extremidades, porque se tiver algum lado maior que o outro, ele vai aparecer, então eu faço a definição da mecha. Próximo passo do nosso corte. Eu vou fazer uma técnica que é como se fosse um pente corrido em ângulo negativo. Então eu vou pentear o cabelo, só que agora para baixo. Vou dar a continuidade dessa mecha fazendo a lateral da nossa face frame.
como eu falei com vocês, eu quero trazer mais peso para essa face frame. Toda vez que eu for trabalhar um corte pesado, eu trabalho ângulos baixos. Vou trabalhar cortes com leveza, ângulos altos. Pronto, uma lateral. Bom, se esse vídeo está fazendo muito sentido para você e você já conseguiu pegar vários insights, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com seu amigo cabeleireiro, com seu parente, com seu familiar e ajudá-lo a alcançar os resultados que ele sempre sonhou. Agora eu executo o mesmo movimento de pente corrido em negativo do lado esquerdo do cabelo da minha cliente. Como vocês podem ver, já começa a trazer um desenho de corte, trazendo peso. Sempre quando eu for aferir, eu trago para um lado e olho se o desenho está bem executado. Se não tiver, eu venho aqui e venho fazendo esse movimento, sempre preservando esse comprimento final. Eu nunca adentro esse pente ou essa tesoura, tirando muito cabelo na linha que seria a linha do zigoma da minha modelo. Eu sempre faço esse movimento tirando para fora, preservando esse comprimento lateral. Ó, como vocês podem ver, já criamos um designer de corte, onde já está fazendo bem o efeito de uma face frame, com essa frente mais pesada. Então, lembre-se dessa dica, toda vez que vocês quiserem um cabelo mais pesado, ângulos baixos, um cabelo mais leve, ângulos altos. Daqui a pouco agora eu mostro o resultado final do cabelo para vocês. E tá aqui, pessoal, o resultado final do nosso corte. Olha como eu consegui valorizar essa frente dela, deixando ao mesmo tempo com muito movimento, só que deixando essa face line, essa face frame mais desenhada. Como vocês podem reparar, eu também fiz a cor do cabelo dela. Então, se você quiser aprender a fazer o Mocha Mousse na íntegra, você pode procurar aí no meu canal do YouTube, que tem o passo a passo completo de como eu fiz a cor do cabelo dela. Fechado? Se fez sentido tudo que eu ensinei para vocês, não esquece aí de dar like pro professor, tá bom? Compartilha com quem você acha que merece assistir essa aula e não se esquece de se inscrever no canal. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e é isso aí, pessoal.